E veja o nosso desafio. Diante da pandemia, eu tenho que me cuidar por meio do uso de máscara. Quando sair, sempre use máscara, evite aglomerações, como a gente já sabe, essas medidas protetivas. A escola já tem ensinado isso, né, demasiadamente. Mas eu não posso apenas cuidar dessas medidas, eu também tenho que cuidar do meu próprio corpo, Você que está hoje aí isolado em casa ou em quarentena, tem que ter uma dinâmica, onde uma rotina, que claro que os professores já têm, né, ajudado vocês nesse sentido, que essa rotina possa te ajudar a preencher o tempo ocioso com atividades. Além das atividades remotas de estudo, você tem que fazer mais coisas para que sinta bem e que saiba aproveitar o tempo com muita sabedoria e muita assertividade. O bom estudante, ele é convidado para essa criatividade. Eu tenho que ser criativo, mas não é só criatividade. Eu tenho que ser também capaz de transformar meus sentimentos negativos em aprendizagem. Ou seja, a ansiedade que me gera bloqueios, que me gera sofrimento, eu também posso aprender com ela. E como é que eu posso aprender com a minha ansiedade? É justamente mudando de postura, de hábitos, porque muitas vezes a ansiedade está ligada a certos vícios corriqueiros. Nada muda, eu não me esforço, eu não faço alguma atividade física, eu fico diariamente com um tempo máximo usando o celular. Eu fico mergulhado e às vezes vítima das redes sociais. Esqueço do mundo real. A importância é que você organize seu tempo, porque senão a ansiedade vai aumentar cada vez mais, tá certo? Bom, e de repente algum aluno pergunta, mas quais os sintomas de ansiedade, da ansiedade? Gente, é muito importante num diagnóstico de ansiedade a gente identificar 2 sintomas. O primeiro é a respiração, né? Respiração ofegante, muito rápida, em que a gente chama de hiperventilação. Quando eu estou numa crise ansiosa, devido a alguma situação que eu vou enfrentar e acho que não consigo, que me gera medo, isso vai transformando toda a minha bioquímica cerebral em sintomas. Olha como é interessante. Os sintomas, ele atinge o lado cognitivo, o lado emocional e comportamental. No lado cognitivo seria isso: a apreensão, a tensão, a minha dificuldade de lidar, de enfrentar. Eu acabo tendo pensamentos destrutivos, catastróficos, ou seja, eu entro dentro de um complexo de negatividade. Eu não acredito que eu vou superar isso. E aí vem os sintomas fisiológicos, como por exemplo, o coração vai começar a bater rápido, que é a chamada palpitação, o aumento da frequência cardíaca, e junto com esse aumento da frequência cardíaca, vai vir, obviamente, essa respiração ofegante. Então, os dois principais sintomas de uma crise de ansiedade seriam essas, né, falando de uma linguagem mais simples para que vocês possam entender. Eu vou sentir o coração batendo rápido e a respiração muito rápida. E junto a esses 2 sintomas vão vir os outros, né? Por exemplo, há pessoas que relatam que sentem muito suor, tremores, dores epigástricas, né? Dores no estômago, pessoas que não conseguem ficar calmas. Então, os sintomas da ansiedade, eles vão determinar justamente o meu comportamento diante da situação que eu estou vivenciando. Veja que a ansiedade é algo muito crítico na história mental, porque determina mesmo. Você que gostaria de desenvolver habilidades para ler em público, falar em público, de repente uma crise de ansiedade te tira esse sonho, essa habilidade. Então, a importância de você enfrentar, porque a ansiedade, ela está também dentro das dificuldades de pessoas
que não consegue desenvolver atividades no seu cotidiano, porque realmente ela acaba atrapalhando. A ansiedade, quando é um transtorno mental, ela atinge as 3 dimensões nossas, que é a dimensão social. Por isso que tem pessoas ansiosas que evitam, que é uma característica muito forte, é a evitação. Evitam lugares abertos onde tem pessoas. Inclusive, existe até uma fobia social. Creio que alguns alunos aqui, de repente até professores ou profissionais, possam ter vivenciado em algum momento assim, algum medo, alguma apreensão de estar em lugares públicos, ou mesmo falar em público. Quantas vezes os profissionais, inclusive até psicólogos, quando vão dar uma palestra, alguém da coordenação ou alguém da organização dar um microfone, né, e o profissional morre de medo, fica desconcertado, porque às vezes o microfone é uma simbologia, né, dessa falta de habilidades na comunicação, né, interpessoal, num campo mais midiático. Então veja, algumas situações podem ser prejudicadas por causa da minha ansiedade. Ansiedade é algo que está para a gente lidar, enfrentar e controlar. São as três dimensões importantes. Vamos lá. Outras informações interessantes é que, além desses sintomas, nós encontramos também uma das causas mais significantes que gera a ansiedade patológica. E depois eu vou dizer sobre os tipos, daqui a pouco, de ansiedade, que é justamente essa causa ligada ao estresse. Então, se você se considera uma pessoa estressada, você que é aluno e aluna que se diz, né, para si mesma que é estressado, ou fala para o professor, ou brinca, né, na família, poxa, eu sou estressado demais, eu sou estressado. Cuidado, cuide, porque o estresse é algo que não me traz adaptação, me traz conflito, me traz desorganização. Um aluno desorganizado, ele pode se tornar um aluno estressado. E o estresse pode ser a causa da sua ansiedade. Então, o meu conselho para esses alunos, se de repente você se identificar com isso, é que a partir de hoje, comece a ouvir melhor os seus mestres, que são seus professores. Essa turma de professores, essas pessoas que estão dentro de uma rede, né, educacional, que estão gerando informações, conhecimentos para cada um de vocês, são pessoas preparadíssimas e que merecem ser ouvidas naquilo que orienta. Porque o que acontece? Muitos educadores informam sobre isso, mas o aluno não cumpre. Os professores exigem de você dedicação. Nós, profissionais de saúde mental, também. Poxa vida, eu estou num período da minha vida, na adolescência, estou, vamos dizer assim, numa segunda fase da formação, já terminando o ensino médio, ou entrando já no ensino médio, e que eu devo já me preocupar para um futuro que é próximo, que já está vindo aí. Daqui a pouco, quem está no ano que vem, quem está no terceiro ano, vai entrar numa universidade. E se você não cuidar da sua ansiedade, você vai levar para também a universidade. Então veja que a ansiedade, ela pode me prejudicar. Por quê? Porque eu não cuido dessa dimensão. E como é cuidar? É justamente receber e fazer cumprir com que essas orientações oferecidas por meio de uma dinâmica educacional sejam de fato cumpridas. Então eu vou dar uma dica importante. A questão da rotina, como eu falei antes. Então organiza a rotina. Primeiro ponto para organizar uma rotina, a questão da regulação do sono. A gente começa saindo do sono e termina o dia entrando no sono. Ou seja, organize no seu quadro horário um cronograma. O que é cronograma? Cronograma vem da expressão cronos. Cronos significa do grego tempo. Eu preciso organizar o meu tempo, colocando atividades que me ajudam a crescer e me ajudam a aprender mais, desenvolver as minhas capacidades. Mas eu preciso também dormir. Por que eu estou falando no sono? É porque muitas pessoas, muitos pacientes que me procuram, né, no consultório particular ou na rede de atenção psicossocial, relatam questões
de distúrbios do sono, ou seja, a insônia. E muitas vezes a insônia é um sintoma da ansiedade. E quando a gente vai investigar, vai falar direitinho sobre a importância do sono, nós encontramos na vida, na história da pessoa, muita falha nessa questão do sono, de dormir bem. As pessoas dormem pouco. E hoje vocês, adolescentes, vocês estudantes, estão sendo desafiados todos os dias por essa enxurrada de informações, que às vezes não dá tempo filtrar, não dá tempo ver o que é necessário. E vocês acabam passando muito tempo usando, inclusive, o próprio vilão, né, em alguns, de uma maneira negativa, claro que há, né, uma compreensão positiva, que é a própria internet, o celular. Se eu tiver controle do uso do celular para que eu possa também ter o maior tempo para exercitar o meu sono, eu vou me ajudar muito. Porque primeiro você ajuda na questão neurobiológica, ou seja, em uma área que é fundamental para todos nós, que é a memória. É a memória onde está a dimensão daquelas habilidades de eu evocar informações e também guardar informações. Quando você passa a madrugada sem sono por causa do uso do celular, você está trazendo uma sabotagem para a sua saúde mental, porque você está alongando o estado de vigília, ou seja, você está em alerta, está acordado. Não, primeira coisa, organize o horário do sono. Se você coloca lá no máximo 11 horas, 10 horas, e não toda vez que chega esse horário, vá dormir. E não use esse celular, desliga o celular, né? Porque o que é que eu estou percebendo? Muitos adolescentes estão desenvolvendo, além da ansiedade, transtornos do sono. E o estudante precisa do sono, porque é no sono que ele vai desenvolver, inclusive, um hormônio importantíssimo, que é a chamada melatonina, que é essa substância que vai gerar essas proteções cerebrais para que eu não perca a minha memória. E é no sono que também tem o desenvolvimento do hormônio do crescimento, tá certo? Então é uma dica importante. Faça um quadro horário, organize sua rotina, colocando atividades que você gosta de fazer. Claro que vai existir horários prioritários, que é aqueles horários da escola, por exemplo, as aulas remotas, para que você se dedique. E os demais horários é isso, é que eu aproveito o máximo do dia, onde eu estou em alerta, para produzir. Então, aquelas habilidades, eu sei que tem muitos estudantes que gostam de músicas, que às vezes até tocam algum instrumento, coloca lá uma horazinha para se dedicar a isso. É importante. A questão da leitura, gente. O que é que nós estamos percebendo? Uma geração que não lê. Então, às vezes, eu não leio. Às vezes, eu sou uma pessoa religiosa, espiritual, mas não tenho um tempinho para ler alguma coisa daquela minha doutrina, né, alguma coisa relacionada à teologia da minha religião. Né? Por exemplo, quem é católico, quem é evangélico, ou seja, os cristãos, tem a Bíblia. Então, eu não tenho um tempinho para exercitar a minha espiritualidade. Então, veja que isso ajuda para que eu possa acalmar, porque a ansiedade está ligada a estresse, como eu falei, a inquietação, a uma mente inquieta, uma mente acelerada. Para que eu desacelere, eu preciso de metodologias. E nada melhor que ler, de que praticar algum tipo de meditação. Gente, a atividade física. Tem uma turminha aí que gosta de ir para a academia, outra não gosta, mas eu tenho uma casa, eu tenho o meu quarto. Vocês podem tirar um tempinho para se exercitar, porque senão vocês vão ter também os distúrbios ortopédicos. Quantos jovens estudantes já identificaram em si mesmo dores cervicais e lombares, porque às vezes passa muito tempo diante desses recursos que eu já falei e com o tempo vai desenvolvendo problemas nas articulações ósseas, tendo inclusive probabilidade de desenvolver, já no início da vida adulta, as hérnias de disco.